Eu peço que você abra a sua espada lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Eu quero falar com você hoje sobre o chamado à mesa da graça. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9. Se você nesses últimos 2 minutos não achou o Evangelho segundo Mateus, finge que achou, olha para cá para frente, vai estar escrito na parede, para não ficar feio. Assim diz a palavra do Senhor. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vamos ler só até aí. E o tema dessa mensagem é o chamado à mesa da graça. Todos nós temos histórias, né? Se nós tivéssemos a oportunidade aqui de passando de repente o microfone para cada um de nós falar, cada um de nós teremos uma série de histórias. Histórias de bênção, histórias de paz, história de prosperidade, história de felicidade, mas também muitas tragédias ao longo do curso da nossa história. Tragédias, corrupções, pecados, acidentes, talvez homicídios. Então, fica claro a cada um de nós que cada um de nós aqui teremos histórias para contar. E o que esse texto vem revelar a cada um de nós é uma escolha de Deus para chamar um homem chamado Mateus. E esse homem, ele não é um homem que tem a história mais bonita. E fica uma lição para cada um de nós, que você que de repente não tem essas das histórias mais bonitas para contar, talvez, do seu passado, é que Deus, ele não vem escolher homens perfeitos. Ele vem escolher homens e mulheres disponíveis. Aquele homem que foi chamado, que era um cobrador de impostos, uma pessoa que subjugava, explorava e roubava o próprio povo, esse homem foi chamado por Jesus para ser discípulo. Então, eu não sei qual a tua história passada. Eu não sei o quão de repente você ainda carrega de peso sobre essa história. Mas certo é que Deus não veio chamar homens e mulheres perfeitos, mas homens e mulheres disponíveis. E às vezes, ao longo dessa caminhada, alguns de nós, de repente, por pagarmos direitinho nossos impostos, por não ter o nome escrito no SPC e no Serasa, por não dever nada para ninguém, por de repente não ofender os vizinhos, por de repente não fazer mal, eu vou colocar entre aspas, para ninguém, a gente pode achar que a gente é digno, entendeu? E a tua dignidade, eu vou falar uma coisa para você, assim: parabéns, você é um digno caminhando para o inferno. Essa é a verdade. Eu sei que é uma verdade dura de se ouvir. Mas Jesus também não veio atrás de pessoas dignas. Não que de repente você não seja, que isso seja um problema. Mas ele veio atrás de pessoas que sabem que precisam dele. E o que eu quero falar para você hoje é que esse segue-me de Jesus, que foi chamado a Mateus, ele continua sendo chamado para cada um de nós. Ele continua dizendo para cada um de nós, da esquerda até esta direita, sem nenhum tipo de exceção, Jesus continua falando: segue-me. A grande pergunta é se de repente nós estamos atendendo a esse chamado. Então, que lições nós podemos tirar desse texto que nós lemos? Primeira, que Jesus nos encontra onde estamos. Jesus vai te encontrar exatamente onde você está. O que é que Mateus estava fazendo? Será que Mateus estava num período de jejum? Será que Mateus estava buscando de repente a Deus? Será que Mateus estava no templo orando? Será que Mateus estava numa campanha de oração para ver se conseguia viver algo diferente de Deus? Não. Aquele homem corrupto, e quando a Bíblia fala sobre esses publicanos, são homens que exploravam o próprio povo, enriqueciam, à custa dos chamados irmãos. Como é que isso funcionava? Estavam debaixo do cajado pesado de Roma, então se levantavam algumas pessoas para ser os coletores de impostos da época.
E alguns dos judeus se apresentavam aos romanos para ser esses coletores. Por quê? Porque conheciam de forma profunda toda a sociedade local. Então sabia a atividade do João, sabia a atividade do José, sabia a atividade de todos aqueles homens, do Bartolomeu, né? Estou dando alguns exemplos aqui. E por conta disso ele chamava esses homens e esses homens começavam a cobrar impostos pesados para Roma. Sim ou não? Não. Eles cobravam os impostos para Roma, mas também cobravam impostos para si mesmo. Então eles eram o que nós chamamos hoje de corruptos. Você entendeu? Então Jesus, na sua lista de discípulos, queria chamar, ele escolheu chamar um corrupto. E eu gostaria que você se encontrasse nesse momento como Mateus. E a grande novidade que fica para cada um de nós é que Jesus nos chama onde nós estamos. Porque Mateus naquele momento estava lá atrás da sua mesa cobrando impostos e subjugando o povo. Então de repente você pode olhar e passar por um entendimento errado de repente ter uma incerteza se Deus realmente te chamou. Porque de repente ainda tem algo que você está fazendo que é errado. E se você se enquadra na situação, eu tenho uma notícia para dar para você. Ele chamou um corrupto. Ele chamou um homem que explorava o próprio povo. Provavelmente explorava a própria família. Você entendeu? Então, ele está chamando você. A grande pergunta é se você vai atender a esse santo chamado. E quando a gente fala sobre chamar em qualquer lugar, deixa eu compartilhar uma história com você. Um dia, eu estava ainda solteiro, não era casado com aquela senhora, e eu vivia uma vida de festa e de farra. Aí lá um dia eu brincava muito com um amigo, um grande conhecido, eu falava que ele me chamava sempre para festas e farras, mas nunca me chamava para ir para a igreja. E um dia ele veio com a notícia, numa terça-feira, ele me chamou para ir para uma missa, ia ter numa igreja católica. E nesse dia eu resolvi falar para ele assim, cara, faz o seguinte, eu vou lá contigo. E resolvi acompanhá-lo àquela missa. E o que aconteceu? Eu saí do meu trabalho naquela tarde, e quando eu estava me dirigindo para aquela missa, começou a me dar uma vontade enorme de chorar. Eu nunca tinha sentido isso antes. Então o que é que eu fiz? Eu chorei. Chorei dentro do carro, sozinho. Já estava cansado de uma vida que estava tendo, essa que é a verdade. Já via que aquela vida já não tinha tanto sentido e comecei a chorar dentro do carro. E adentrei pelas portas daquela igreja, chorando. E eu lembro que quando ele encontrou comigo, ele estava me esperando na porta, ele perguntou, o que é que está acontecendo, cara? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, cara, eu tô bem. E nós entramos e começou lá a missa, e eu chorando. E a missa continuou e eu chorando. E naquele dia, por algum motivo que eu vou falar sobre a minha vida, eu não estou dizendo que é a sua história, eu vou falar sobre a minha. Eu sempre tive, nos momentos de missa, quando eu frequentava, eu sempre dava aquelas moedas que estavam no meu bolso. E nesse dia eu tinha saído do meu trabalho, como eu falei, uma vida de festa e farra, eu tinha sacado uma quantidade de dinheiro para ir para uma festa, entendeu? Então quando eu cheguei naquela missa, como as coisas começaram a não importar muito para mim, todo o dinheiro que eu tinha sacado, eu deixei lá como oferta. Seria isso. Até hoje eu não sei o que o padre falou, não sei a oração que foi feita, não sei qual foi a liturgia. Eu imagino qual seja a liturgia porque eu já tinha ido algumas vezes a algumas missas. Mas o que eu quero falar para você é que eu tenho certeza absoluta que eu fui tocado por Deus naquele dia dentro daquela igreja. Independente do local, porque de repente você pode falar assim, não, mas espera aí, cara, tu não entendeu, eu tô fazendo algo que é muito errado, eu tava corrompendo alguém, eu tava subornando alguém, de repente me veio um constrangimento profundo. Pode ser Jesus dizendo para você, segue-me. Não, mas você não entendeu, eu estava numa traição, eu estava no adultério, eu fui acometido de um procedimento, de um profundo arrependimento naquele lugar. Pode ser Jesus dizendo para você, segue-me. Não, mas eu estava falando mal de um irmão da igreja, eu estava falando mal, de repente, do vizinho, da mãe, do pai, do irmão, do amigo, do cunhado. E de repente eu fui acometido por um constrangimento profundo. Pode ser Jesus dizendo para você, segue-me. O que eu quero falar para você é que muitas vezes a gente tem o entendimento errado de achar que você tem que cumprir alguns pré-requisitos para ser aceito pela graça. Você tem que ter determinados abandonos de práticas que você sabe que é errado para ser recebido por Jesus. E eu vou falar para você que isso é um engano. Pessoa após pessoa, vidas após vidas, almas após almas, a gente continua falando do quanto que a graça
é o maior bem deixado para cada um de nós. E pessoas continuam dando a mesma resposta: eu ainda não estou pronto. Você já ouviu isso alguma vez? Não, ainda não é o momento. Eu ainda não estou pronto. Por quê? Porque eles não conseguiram se enxergar como Mateus. E foi chamado naquele lugar de corrupção. Então a notícia que eu dou para você é que você não deixe de atender a esse santo chamado. Eu vou dar um outro exemplo para você. Eu sempre tive muitas reservas acerca de movimentos nacionais, eu diria assim, acerca de modas dentro da igreja. Eu tenho uma resistência enorme em relação a isso. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente inaugurou esse prédio, para mim era ser tudo branco. Eu falei branco e eu fui constrangido, né? As pessoas queriam essa cor, uma parede preta e prédio cinza. E eu fui contra. Fui totalmente contra. Eu falei, não, isso é moda dentro da igreja. A igreja continua sendo a mesma. Eu fui para as escrituras, foi oração. E eu consegui ver que na Bíblia em nenhum momento dizia que as paredes tinham que ser brancas. Entendeu? É claro, né? Ninguém vai botar mais bolas com verde, limão aqui para chamar atenção. Isso não tem nada a ver. Mas fui orar. Fui perguntar para Deus o que é que Ele queria falar comigo sobre isso. E Ele falou que essa parte da estética, e foi exatamente isso, essa parte da estética que eu deixasse com a Carla. Então a partir daí eu comecei a não me meter mais na estética da igreja. A não ser que seja algo muito extravagante, eu vou levar de novo debaixo de oração. Mas eis aqui a parede preta, eis aí o cinza, cadeira preta. Então isso daí eu confesso que eu tive muita resistência para isso. E por que eu estou falando isso para você? Porque nessas modas de movimento surgiu uma moda chamada legendário. Entendeu? E diante dessas modas, as pessoas sabem que eu não sou aderente a nenhum tipo de moda. E a minha cunhada um dia chegou com a notícia que queria inscrever meu irmão nesse negócio do legendário. E fosse isso, eu ia orar, né? Mas ela veio com uma outra notícia, para eu ir junto. Então é claro que eu fui resistente. Meu primeiro não estava na ponta do dente já da língua. Falar, não, que ele vai, eu vou orar, vou interceder, vou abrir jejum e vai que Deus toca para lá. E só que acontece, eu fui dar uma pesquisada no que significava e eu consegui ver alguns testemunhos que eram muito ruins. As pessoas falando coisas ruins, não do movimento em si, mas desconfiando, mas tem que ir um monte de macho junto subir uma montanha para não sei o que, esse tipo de comentário. E como eu vi que era esse negócio ruim e que eu, por amor àquele cidadão ali, meu irmão, eu falei assim, não, eu vou, mesmo sem saber como é que era lá dentro, eu fui orar. Fui pedir para Deus e falei assim, Senhor, o Senhor sabe, eu creio que o Senhor me levantou para eu ser contra o negócio de moda dentro da igreja, eu acho que isso é uma moda. Então assim, me ajuda. Eu não sei o que vai acontecer lá, enfim. E eu escolhi. E quando eu cheguei lá, as pessoas me perguntavam por que eu estava ali, as pessoas falavam, aí conversa, não, o que é que tu faz? Tu é da igreja, onde é que tu congrega em tal lugar? E foi... Eu não gosto de sair por aí dizendo, não, eu sou pastor de uma igreja. Eu não gosto disso, particularmente eu não gosto. Não gosto. E a pessoa vai e acaba que a gente cria muita intimidade lá e perguntava, tu é pastor sério? E o que tu veio fazer aqui? E quando me perguntava, a minha resposta, o mesmo não que eu ia dar para minha cunhada, era a resposta que estava na ponta da minha língua. Eu vim aqui por causa do meu irmão. Assim, é como se ele precisa. Eu não. Você entendeu? E fiquei nessa pegada até que em um determinado momento lá, o Senhor me confrontou dentro daquele movimento. Eu fui levado a um constrangimento muito profundo. E tanto constrangido de tal forma que em determinado momento pediam para levantar a mão se alguém quisesse falar algo que Deus tinha falado sobre pecado, e eu levantei minha mão lá no meio das pessoas. Não, eu pensei que era só levantar a mão. O cara falou, não, vem aqui na frente. Eu tinha umas 80 pessoas, eu levantei a mão, fui lá na frente, falei, Senhor, eu vim aqui, o Senhor me constrangeu, eu fui homem soberbo, eu pequei. Eu achei que só Ele precisava, mas eu continuo sendo necessitado de Ti, eu pequei. Eu vou falar para todo mundo. Aí quando o primeiro testemunhou, eu falei, meu Deus, meu testemunho não é nada. Não vou alcançar ninguém. O cara, nossa, testemunho enorme, assim. Um homem tentou esfaquear a mulher antes de ir para lá, só para você ter uma ideia. Girava em torno disso. Então naquele momento, eu consegui perceber que a gente tem que ter muita reserva com coisa que a gente não conhece. Entendeu? E diante daquilo que eu achava que era moda, foi uma ferramenta poderosa de alcançar almas. Alcançou a alma daquele homem que está ali sentado hoje no banco dessa igreja, daquele outro homem que está sentado ali na ponta também, né? E está em vias de ter um novo movimento. Eu até orientei os varões da igreja, quem quiser ir, estou querendo servir também. Então assim, é para que você entenda, meu irmão,
que lá nesse improvável do legendário, que é um improvável, Deus também alcançou almas e continua alcançando. Você entendeu? Atrás da mesa de um coletor, Jesus alcançou Mateus. E lá, subindo uma montanha, que lá era um mangue, né? No meio de um mangue, o Senhor alcançou um outro homem. Entendeu? Então, para que você entenda e compreenda e saia com essa verdade daqui hoje, que Deus ele vai te alcançar onde você está. Você não precisa de repente, não, eu só vou ser alcançado se eu fiz. Não. A graça é de graça. Não há nada que você faça para ser salvo. Então Deus ele vai te alcançar onde você está. Então não espera acontecer algo ou você abandonar uma prática errada. Ou de repente você entender que tem que ser mais santo. Ou entender que você tem que ser digno de receber essa graça. Porque não funciona desse jeito. Deus te alcança onde você está. Em nome de Jesus. Então, o chamado que Jesus fez para Mateus foi: arrume-se, Mateus, ajeite sua vida e depois venha caminhar comigo. Será que foi esse? Mateus, larga a coletoria, Mateus. Mateus, para de ser corrupto, Mateus. Mateus, larga de estar cobrando teus irmãos, de estar explorando teus irmãos. Aí, Mateus, quando tu abandonares isso, aí tu pode vir que eu vou te receber. É esse o chamado de Jesus? Não. O chamado de Jesus, venha que eu te transformo. Esse chamado continua sendo para cada um de nós. Venha do jeito que você está. Do jeito que você está. Venha que Jesus transforma. Porque eu já vi transformar muita gente, em nome de Jesus. Outro ponto importante dessa palavra é a graça que levanta. A oferta foi feita a Mateus. O convite foi franqueado. E Mateus poderia escolher continuar sentado naquele lugar. Como muitos escolhem continuar sentados em seus lugares. Muitos escolhem não se permitir ser transformados. Muitos escolhem não mudar de vida. Muitos escolhem permanecer com as velhas práticas e velhos hábitos que não vão levá-lo a lugar nenhum. Que não vão permitir experimentar nada diferente. Você entendeu? Então, essa graça que levanta, ela exige um passo dado por Mateus. E escolheu abandonar aquele lugar para viver algo totalmente diferente. O texto diz assim, ele se levantou. Ele se levantou. Então o convite da graça sempre vai levantar alguém. Ele tira você de uma cadeira de culpa. Ele tira você de uma cadeia de prisão do pecado. Simplesmente porque você escolheu acreditar. Você pode olhar para trás nesse momento e que o Espírito Santo toque o seu coração. Se de repente em outras oportunidades a graça já não lhe foi ofertada antes de você recebê-la pela primeira vez. As ofertas vêm vez após vez. E nós continuamos resistentes. Então aqueles que resistem continuam encarcerados. Aqueles que escolhem resistir continuam aprisionados. Por quê? Porque não aceitaram ao santo chamado para a libertação. Não aceitaram o santo chamado da graça. Então a notícia que eu dou para você, você pode ter se dirigido até hoje aqui, ainda resistente a esse chamado. Você pode achar que você é bom no que você já faz. Como eu disse antes, você é digno. Você entendeu? E de repente você continua resistente. Ou, de repente você tem um vício que é muito difícil de você largar. De repente você tem uma prática que é impossível aos seus olhos hoje de você largar. Eu tenho uma notícia para dar para você. Realmente é impossível para você. Você entendeu o que eu disse? Realmente é impossível para você. Sabe aquilo que você não abandonou até hoje? Você vai continuar vivendo junto. Talvez de um cenário de desgraça. Porque você não está aceitando o santo chamado. Porque você não está aceitando essa graça que vai te levantar. Que vai te tirar do lugar. Que vai fazer com que você tenha uma vida diferente. Como eu disse antes, se eu passasse o microfone, cada um de nós teríamos uma história passada. Geralmente ouviríamos muitas tragédias aqui nesse lugar. Mas se eu passasse o microfone hoje também, nós viveríamos muitas histórias de restauração. Muitas histórias de renovo. Muitas histórias de pessoas que foram levantadas. Por quê? Porque se levantaram quando receberam o chamado. Então o que eu falo para você hoje, escolha se levantar.
Você tem mais uma oportunidade, e louvado seja Deus, você tem mais uma oportunidade. Eu estava conversando um pouco antes aqui, quando nós chegamos, e eu não sei onde foi, eu vou falar aqui, que eu nem lembro, eu acho que foi com ele, era com ele que eu estava falando, mas uma picape de um cara bêbado avançou uma preferencial, parece que foi na Jovino de Noir, foi isso? Na Jovino? Alguém avançou uma preferencial, e a picape estava bêbada. Pronto. Foi esse que matou o cara no lanche? Foi, pronto. Aí ele foi, bateu o carro, avançou, matou o cara lá dentro do lanche. O que o cara estava fazendo? Lanchando. Esse lá que morreu, ele não pode escutar essa palavra e se arrepender. Queira Deus que ele tenha se arrependido antes. Nenhum de nós sabe, meu irmão. Você vai sair daqui hoje, você vai tomar uma água de coco na orla, louvado seja Deus. Vai tomar um açaí, um tacacá, né? Comer um vatapá, uma feijoada, sei lá. Vai para um restaurante e sabe-se lá o que vai acontecer lá. Eu profetizo para que seja bênção, para que você volte para casa bem, entendeu? Mas a gente consegue perceber que a vida não é assim. Esse homem lá, ele não teve oportunidade. Espero Deus que tenha tido a oportunidade de se arrepender. Quantos não terão? Quantos não tiveram e quantos não terão hoje? Você entendeu? Ou seja, você se deparar com uma palavra dessa, Jesus falando, siga-me, e você, de repente, por dureza do coração, escolher dizer não, você vai continuar no mesmo lugar. Sabe-se lá até quando. E pode ser duro para você, mas é uma realidade. Eu não tenho como falar nada diferente. E essa resposta que Mateus dá de aceitar é a resposta que cada um de nós aqui nesse lugar em algum momento deu ou haveremos de dar. Quer dizer sim. O sim, o sim é decisão sua. Entendeu? O sim é decisão sua, minha. O sim é decisão de cada um de nós. Porque nós vivemos uma geração que terceiriza a responsabilidade. Você de repente cai, você de repente falha, e geralmente a culpa é de alguém, só não é de você. Entendeu? Ah, não, mas eu fiz porque ele me tratou mal. Não, mas eu fiz porque ela me tratou mal. Eu fiz porque não fizeram por mim. Eu não fiz porque não fizeram por mim. Não, eu fiz porque tu não sabe como foi meu pai, tu não sabe como foi minha mãe. Não, porque tu não sabe como é meu trabalho. Não, porque você não sabe como é que é em casa, eu não sou ajudado, eu não sou ajudada. Não, mas porque você não sabe, porque há 10 anos atrás as histórias são as mesmas. Quem não quer tomar decisão, você vai conversar, as histórias são as mesmas, mesmo. Não, porque eu não tive pai, eu não tive mãe. Eu não sou um bom pai porque eu não tive pai, não tive mãe. Isso é uma mentira maligna que existe na humanidade, meu irmão. Quer ser um bom pai, se renda a Cristo, vai aprender com a Bíblia. Peça a orientação do Espírito Santo, você vai ser um pai excelente. Você vai ser uma mãe excelente. Ainda que você não tenha tido. Sabe por quê? Porque Deus faz. Só que a decisão é sua. Você continua sendo responsável por suas decisões. Não vai adiantar chegar diante de Deus e falar assim, poxa, mas o Senhor não permitiu que eu tivesse pai, como é que eu ia ser um bom pai? O Senhor não permitiu que eu tivesse mãe, como é? Não, mas meus pais separaram, então... Não, porque meus pais estão para tal lugar. Não, porque preferiram o trabalho do que me criar. Não vai adiantar isso, querido. Não vai adiantar. Você é responsável pelas suas ações. Você é responsável pelas suas decisões. Agora cabe a você tomá-las. O convite está sendo feito. Siga-me. Jesus está dizendo a palavra, eu estou dizendo para você hoje. O convite continua sendo feito. Siga-me. Enquanto você tem a oportunidade de aceitar esse convite, minha orientação, aceite. Ainda que de repente para você seja difícil, ainda que de repente para você tenha sido impossível até hoje, aceite. Esse trabalho de te transformar, esse trabalho do Espírito Santo de Deus. Se você olhar para o lado, se você, de repente, a pessoa do lado não tiver um testemunho, e você pular a cadeira, provavelmente 2, 3 cadeiras, alguém vai te dar um testemunho de transformação. Do que viveu a partir daquilo que Deus fez. De algo que abandonou, que era impossível, que carregou durante muito tempo, mas o Espírito Santo constrangeu e transformou a mente da pessoa, e hoje ela é uma pessoa diferente. Só Deus faz. Você vai continuar não conseguindo fazer. Essa é a verdade. Mas a decisão continua sendo tua. O apóstolo Paulo, ensinando ao jovem pastor, chamado Timóteo, ele registrou para a eternidade nas Escrituras.
Esta palavra é digna de confiança e merece total aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Quem foi que falou isso? Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? Quem é o apóstolo Paulo? O maior ícone. Eu diria assim, o homem mais usado por Deus registrado nas escrituras do Novo Testamento. Quando eu falo homem, por favor, estou tirando o nosso Deus Jesus, tá? Só para você entender. Heresia. Não, estou tirando Jesus da jogada. Você entendeu? Esse cara falou que dentre os pecadores ele era o pior. Quando ele traz essa mensagem para mim e para você, o que sinceramente desperta no seu coração? Você olha para esse homem e fala assim, não, esse cara entendeu, ele é um necessitado de Cristo. Então esse tem que ser o sentimento que bate dentro do coração de cada um de nós. Nós somos aqui nesse lugar uma reunião de necessitados de Jesus. Por isso nós vamos celebrar a ceia hoje, como memorial. Que nós somos necessitados de Cristo. E às vezes, a gente... Quem aqui já orou por milagre? Sinceramente, por favor. Eu já orei por muitos milagres. Quem já orou por milagre? Né? Me assusta alguns irmãos não terem orado por milagre. Vocês têm a vida muito perfeita, cara. Louvado seja Deus. E continue assim, que Deus abençoe. Glória a Deus, que bênção. Mas às vezes, o maior milagre não é Jesus falar. Eu não sei se você já orou para ouvir a voz de Deus. Eu já orei um bocado por isso. Não sei se você já orou por isso. Mas às vezes o maior milagre não é nem Jesus falar. É você aceitar. Entendeu? O maior milagre, muitas vezes, nem é Jesus falar. É a gente conseguir se levantar daquele cenário que nós estamos mergulhados ruins. O maior milagre é a gente permitir com que Jesus abra a cela que nós estamos aprisionados. Esse é o maior milagre. Ele tem a chave. E a gente aprisionado não aceita o auxílio para sair do cárcere. Imagina. Talvez alguém aqui dentro hoje escolha permanecer aprisionado, mas não aceitar o santo chamado da graça. Ou seja, está aprisionado, está ruim, tá. Mas e aí? Não, tá bom. Deixa. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que aconteceu com tanta gente, mas não vai acontecer comigo. Você entendeu? Então, que você escolha hoje aqui nesse lugar se render, para que você seja levantado pela graça. Em nome de Jesus. O outro ponto é que a mesa da graça, ela escandaliza, né? Olha com quem Jesus sentou. Olha com quem Jesus sentou. Pecadores e publicanos. Aqueles homens que estavam ali só, eu chamo de urubu servando. Sabe? Tem o observando, tem pessoas que observam. Tem o urubu servando, que é aquele que observa pro mal. Só pegando a crítica, deixa eu olhar, que eu acho que em algum momento vai falhar. Eu tenho a suspeita. Rapaz, que esquisito. É urubu servando o nome disso, não é o observando não. Então aqueles escribas e fariseus estavam ali só urubu servando. Aí quando eles olham e falam, rapaz, um santo não senta com pecadores. Um homem santo, segundo a regra, segundo a norma, entendeu? Segundo a lei, ele não pode sentar com pecadores. Ele não pode sentar. Só que Jesus escolhe exatamente esse público. Por quê? Por quê? Porque o médico não veio para os sãos, mas para aqueles que estão doentes. É a Bíblia que ensina isso. E às vezes, quantos planos e projetos Deus planta em nossos corações, e de repente as pessoas que estão urubu servando te olham em determinados ambientes e falam assim, sabia? Olha o santão. Um dia a gente foi levar uma palavra para aquelas meninas que estão expostas aí à exploração sexual, ali próximo do Favorito. O Favorito foi vendido. Você está desatualizado. Maracá. Ali, tá vendo como eu estou antenado? Tem ali próximo do cemitério, tem meninas que ficam expostas. Eu falo meninas mesmo, cara. Tem muitos jovens que ficam expostos à situação de exploração sexual. E nós fomos lá levar a palavra. Aí imagina alguém que está urubu servando. Nosso carro tem um adesivo, nem o outro carro tem. Quando olha, pá! Olha o pastor santo. Lá no trabalho ele vai pregar dizendo, mas eu passei e estava lá, descendo no carro, bonito, naquela região. Você entendeu? Só que Jesus não se incomodava com isso. E nós não temos que nos incomodar com isso. Se formos questionados, nos cabe falar a verdade. Tava lá, meu irmão. Tava assim. Não, a gente fez um projeto da igreja, estávamos levando a palavra lá. Levamos um lanche.
foi uma bênção, glória a Deus por isso. Você entendeu? E muitas vezes você vai ser questionado por determinados ambientes. Então o que eu falo para você hoje é assim, se você de repente se deparar com irmãos em ambientes que você entenda que não é adequado, ore por ele. Se for uma missão de Deus, você vai ser mais uma oração contribuindo. Se for uma vida de pecado, você vai ser mais uma oração para que ele esteja audindo o que o Espírito Santo quer fazer para restaurar essa alma. Então seja por uma ou seja por outra, você está fazendo aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Você está debaixo de bênção, você continua sendo igreja, você se comporta como igreja. Louvado seja Deus por isso. Você não fica... Lembra essa palavra? Urubu servando. É os neologismos. Depois a Carla vai brigar comigo, ela não gosta que eu fale essas coisas. Louvado seja Deus. Lucas 5,32, que é o texto análogo, né, a esse texto que nós lemos, aí diz assim, ó: eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Você tem que ter o discernimento de entender o lugar que você está. Pessoas sem discernimento, elas acabam rejeitando a graça. Elas não reconhecem. Jesus não chamou nenhum que não reconheceu a necessidade de arrependimento. Todos os seus discípulos se arrependeram, todos sem exceção. Aí Judas teve remorso, né? Não acabou se enforcando. Mas eu particularmente acredito nisso, porque Pedro também o rejeitou. Judas teve uma oportunidade de fazer diferente, entendeu? Mas o coração corrompido, ele fez aquilo que um coração corrompido, desesperado faz. Ele escolheu tirar a própria vida. Mas que você saia desse lugar hoje sabendo que essa mesa, onde muitos de nós assentamos ou assentaremos, ela pode escandalizar algumas pessoas. Entendeu? Quando eu falei sobre mesa, como eu dei um exemplo aqui da mesa do legendário, a gente pode de repente se assentar sobre essa mesa e pode escandalizar algumas pessoas. Não, mas a igreja tal, e foi... Não foi mesmo, o pastor falou no culto, o rapaz do leitão, não, mas olha, eu vi, aconteceu lá no Paraná. Porque assim, é incrível isso. A gente, por exemplo, alguém pode olhar para cá e falar assim, olha, um exemplo, pronto, tá aqui. Ah, é dia de ceia, beleza. Quem foi que falou que tinha melancia lá em Jerusalém? Hã? Uma vez eu vim pra ceia, eu achei uma palma de banana bonita. Eu falei, rapaz, eu vou levar essa palma, botei a palma de banana aqui. Aí quando eu cheguei, os irmãos olharam assim e falaram, pá, bonito, ficou legal. Mas quem foi que falou que tinha banana lá em Jerusalém na época da ceia? Aí você olha pra, sei lá, a gente pode fazer uma campanha de oração, pode fazer um jejum por algum propósito, um motivo, sei lá. E você pode olhar e falar assim, não, mas olha, eu vi um cara no Paraná que por conta disso, meu irmão foi no Paraná, ora por ele. Você entendeu? Aí você quer destruir tudo. Não vou cear porque eu vi melancia na mesa. Entendeu? Não, mas não é bíblico. Tem uma melancia em cima da mesa, isso não é bíblico. A Bíblia não mostra. Entendeu? Ai, fariseu. Entendeu? Jesus condenou os fariseus, viu? Vou falar pra você. Ou seja, são os eternos críticos. Pessoas que são muito críticas vivem pouco de Deus, cara. Elas se importam muito com os outros, se importam pouco com si mesma. Pode ver, meu irmão. Você quer ver? Senta do lado de um crítico. Meu irmão, ele vai falar de todo mundo, os erros de todo mundo. Aí você olha pra vida dele, tá tudo errado. É assim que funciona. Pessoas muito críticas se importam muito com os outros e deixam de observar a vida própria. Não crescem. Não crescem. Não crescem. Não, mas porque eu vi não sei o que. Cadê? Um dia a gente veio pro culto e tinha uma lâmpada que estava queimada. Eu tive que trocar um pouco antes. Todos estão assim, glória a Deus. E às vezes alguém entra e fala assim, não, eu fui pro culto lá. Rapaz, tem uma lâmpada queimada lá. Segundo culto que eu tô indo, a lâmpada tá queimada, ninguém trocou. E tu, abençoado, que tá vendo, por que tu não troca? Ou pelo menos fala pra alguém, olha, que tal trocar a lâmpada, tá queimada. Você entendeu? Ou seja, a pessoa crítica e não cresce. Não cresce. Porque a Bíblia não fala, mas há uma probabilidade, de repente, quando se uniram os discípulos, a Bíblia não fala, tá? Estou dizendo aqui para você. Mas se uniram os discípulos e alguém fala assim, mas o Mateus, o pescador tudo bem, mas o Mateus, meu irmão, semana passada me deu um maior ralho, o oficial lá, o centurião botou para cima de mim, me deu uma bicuda, porque eu não levei coisa, porque ele mandou o cara me dar uma bicuda, agora quer sentar com Jesus, meu irmão. Conversa entre os discípulos. Estou dando um exemplo, tá? Por exemplo, que a Bíblia relata isso. Mas posso dar um exemplo bíblico para você? O apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, meu irmão, o maior perseguidor da igreja, célula na casa do irmão. Bora pra célula? Bora todo mundo. Chegamos na célula, quem tá lá sentado? Saulo.
Tu falou, vixe, vou-me embora. Esse cara veio aqui só para espionar, vai matar todo mundo. Quantas vezes esse homem não passou por isso? Já parou para pensar? Quantas vezes a igreja se reunia, entendeu? E ele presente o pessoal, caramba, mandou matar meu irmão, cara. Entendeu? Levou lá a execução, pra executar lá, pra ser uma apedrejada. Esse cara aí, meu, agora quer pagar de santo aqui, não, meu, vamos embora. Por que eu falo isso para você, irmãos? Essa mesa que escandaliza, amanhã ou depois pode entrar alguém por essa porta que te ofendeu profundamente, vai congregar contigo, vai ser teu irmão. Aí eu vou falar por você, amém, porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelos inimigos. Ai, mas não é meu inimigo, eu só não gosto dele. Parece um amigo meu que diz assim, eu não sou vingativo, eu só não esqueço o nome. Mas não sou vingativo não, mas nunca esqueço o nome. E é uma realidade, irmãos. Uma vez orando aqui, eu lembro que o Senhor começou eu vinha pra cá cedo, e na época que era do ventilador aqui. Aí o culto era à noite, porque durante o dia era muito quente, não dava pra gente fazer culto. E eu estava aqui, e a porta ficava meio entreaberta, e orando aqui, quando eu vejo, lá vem um urubu. Ele vem andando, que é, do meio da rua, eu falei, cara, esse urubu vai entrar, não acredito não. Aí fiquei olhando, e daqui a pouco veio. Eu falei, cara, eu vou deixar ele entrar, tem alguma coisa de Deus, eu tô orando, velho. Tem coisas, irmãos, que são sobrenaturais. Você tá orando, o urubu vai entrar na porta, velho. Não, coincidência. Eu falei, Senhor, o que tu quer falar comigo? Senhor, me fala. Eu sou o urubu? Comecei a me questionar, sabe? Fala, Senhor. Porque, olha, irmãos, olha, vou falar uma coisa pra você. Sonhos, orações, quando Deus fala, você se constrange com uma palavra, você vê que uma palavra é forte. Primeira coisa que você tem que revisitar é seu coração. Senhor, fala comigo. Sonhei. Senhor, fala comigo. Eu ouvi a palavra profunda. Fala comigo, Senhor. Isso tem alguma coisa a ver comigo, Senhor. Fala. Você entendeu? Então quando eu olhei, eu falei, Senhor, fala e tal. O urubu veio, ficou indo por... Aí depois pegou pra ali e foi. E vai faltar, não é possível. Vim pra cá, ficou olhando e foi embora. Andando. Eu nunca vi o urubu andar tanto. Tava se preparando, eu acho, pra alguma maratona. Aí eu fiquei olhando. É antinatural, entendeu? E eu tava aqui, em seguida o Senhor me levou a orar. Passou um tempo depois, não foi em seguida não. O Senhor começou a me orar por miseráveis. E os miseráveis dessa cidade adentrassem por essas portas. Entendeu? Todos os miseráveis adentrassem por essas portas. E comecei a orar pelos assassinos. Entendeu? Comecei a orar pelos prostitutos. Comecei a orar pelos corruptos. Entendeu? Pelos estupradores. Comecei a orar por eles. Para que eles adentrassem por essa porta. Aí você fala hoje, meu Deus, mas como assim? Sim. Só que eles vão encontrar arrependimento por meio da palavra, não nesse ambiente, porque eles podem ser tocados em qualquer lugar, como nós estamos lendo aqui. Eu tenho orado para Deus, irmãos, e o Senhor tem falado algumas coisas e eu estou vendo a hora de eu ir para dentro do presídio, entendeu? Porque tem homens lá que o Senhor quer resgatar. Eu sei que tem trabalhos de igrejas lá dentro, mas tem homens lá dentro que o Senhor quer resgatar. Que às vezes para nós que fomos ofendidos é difícil. Entraram na minha casa, assaltaram, me espancaram. Não, deixa eu falar, tem um ladrão que quer se arrepender. Você já fica assim, ó. Cela na tua casa, o ladrão vai. O ex-ladrão, porque ele se arrependeu. Amém? O ex-ladrão? Aí você fala, meu irmão, quantas coisas aqui, já guarda pra lá, meu irmão. Vamos só, vem todo mundo até a sala. Vamos fazer na varanda. Confere as cadeiras, a quantidade. Vai que o irmão leva uma no bolso. Entendeu? Nós somos assim. Somos assim. Nós somos assim. Você entendeu? Então, a mesa escandaliza. Os lugares que você, de repente, Deus te levar pode escandalizar alguém. Mas sempre seja a verdade. Sempre trate com verdade. Um outro ponto dessa palavra. Quando Jesus, ele diz nessa palavra assim, eu quero misericórdia, não sacrifício. Está lá em Oséias, capítulo 6, eu acho. O que Jesus chama cada um de nós a sermos misericordiosos. A Bíblia ensina, em Salmos, se não me engano, sobre ferro afiar ferro. As nossas relações aqui, que vão fazer com que a gente tenha cada vez mais maturidade. Entendeu? Você se reúne como igreja, alguns estresses podem acontecer. Provérbios. Alguns incidentes podem acontecer. Entendeu? Umas carpas morrendo, né? É assim? Vai pra casa, todo mundo morreu as carpas. Meu Deus e tal.
Criança que briga, bate uma na outra, se belisca, se morde, rola pelo chão. Aí lá vai, os pais ficam estressados porque as crianças se maltrataram. Irmãos, nós temos que ser misericordiosos. Entendeu? Na nossa caminhada cristã, ao longo da nossa caminhada inteira, pessoas vão nos ofender. E pasme, você vai acabar ofendendo alguém, mesmo sem você querer ofender. Você não quer ofender, você faz uma brincadeira. Pronto. Bem, alguém se magoou. Eu brinco com todo mundo. Né? Com todo mundo eu brinco. E se te ofendeu, perdão, me perdoa, mas eu não vou deixar de brincar. A não ser que você fale assim, eu não gosto de brincar. Eu não vou. Aí o pessoal rindo, né? Mas eu brinco com todo mundo. Então, em algum momento, eu tenho com todo respeito, né? Eu nunca faltei com respeito com ninguém, graças a Deus. Não haverei de faltar também. Mas, às vezes, até numa brincadeira mal colocada, ou a pessoa já teve uma experiência que você pensa que a outra pessoa sabe, ela se ofende. Numa brincadeira. Ou então você passa na rua e, sei lá, o irmão tá ali parado no sol, você passa e buzina. E aí, meu irmão? Aí o outro fala, e aí? Aí você vai embora. Aí, quem tá ofendido e machucado fala assim, poxa, mas ele nem parou para me ajudar a trocar o pneu do carro. O irmão nem sabe que teu pneu furou. Sabe? Aí a gente vai vivendo determinadas situações que você se ofende porque você não está bem resolvido em determinadas áreas. Você entendeu? Como é que a postura correta? Tá passando o irmão, tô no sol. Calma. Peraí, vem cá. O irmão para, volta que foi. Meu irmão, me ajuda a trocar o pneu do carro aqui. É assim que funciona. Você entendeu? Ou seja, você supõe que ele sabe que talvez um dia se deparou. Aí você se ofende. Ou seja, nós temos que ser misericordiosos. Olha a misericórdia de Jesus chamando Mateus. Sim ou não? Olha a misericórdia de Jesus chamando cada um de nós. Entendeu? Que falhamos tanto, que somos, temos tanto espaço, tanta bola fora quando a gente fala. Você entendeu? Então, quem entende a graça, entende a necessidade de ser misericordioso. Quem entende a graça que foi derramada sobre sua vida, entende a necessidade de ser misericordioso um com o outro. Olha, Deus não está atrás da tua religião. As pessoas falam por aí e perguntam assim, você é evangélico? Eu digo, sou. Não, e começa, eu falei, cara, mas deixa eu falar, quando eu começo a falar de Cristo, eu falo, cara, mas eu não vim aqui apresentar religião para ninguém. E a gente vem aqui vez após vez e reúne em célula, churrasco, quando a gente está e fala de Jesus, ninguém quer apresentar religião para ninguém. Nós queremos apresentar Cristo. É diferente. Queremos apresentar uma pessoa, não um conjunto de regras. Essa que é a diferença. Você entendeu? Então, que você nunca se ampare atrás de uma religiosidade para tentar explicar quem é Jesus. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Ela ensina sobre misericórdia. O que Deus quer é um coração que reflita o seu amor. Não um coração religioso. Um coração que reflita o seu amor. Falar sobre misericórdia, semana passada, me dei por aí para uma situação no trabalho, já vou finalizando. Alguém veio me perguntar, tá tendo filme aí. Eu não vi, não li a sinopse, mas pelo que ele me disse, eu recomendo que não vejam. É a história de Jesus, parece, segundo o texto apócrifo lá. Parece que está no cinema. Aí lá ele fala, cara, e lá se revela, muito top, quando Jesus aos 14 anos descobriu que era filho de Deus. Aí eu falei, não, Vaza, mas olha só, a Bíblia ensina diferente. Não. Tô te falando, tá no livro. Isso é um livro apócrifo. Eu não lembro nem qual é o livro. Se alguém lembrar aí, por favor, pesquisar. E eu falei, não é isso, cara. Sabe por quê? Tá errado isso aí. Porque a Bíblia ensina lá que aos 12 anos Jesus foi à Páscoa com a família. Você lembra desse texto? E a família dele, ao retornar, procura ele durante 3 dias. E quando chega a perguntar aonde que ele estava, e encontra ele no templo, ele fala, você não sabe que eu estava na casa do meu pai? Ou seja, ele tinha 12 anos. Então já não bateu lá a informação. Eu fui explicar isso, ele falou, não, mas isso é religiosidade. Aí eu falei, não, irmão, não é religiosidade, é que a Bíblia diz. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Aí eu lembrei de uma história de que houve uma reunião de pastores com o pastor, acho que é Jonatas Câmara, que é o presidente da Assembleia de Deus no Amazonas. E um pastor para ressaltar e falou assim, pastor, não, porque eu queria falar sobre a escritura e eu já li a Bíblia 28 vezes e não sei o que e tal.
E assim, o senhor presidente, quantas vezes o senhor já leu a Bíblia? Ele falou, quando eu cheguei a 80 eu parei de conferir. Entendeu? Ou seja, um jogo de vaidades, entendeu? Se eu li 28, eu li 80, o cara foi amassado por querer ser soberbo, essa que é a verdade. Entendeu? Então, não se trata de religiosidade, mas quando esse homem me falou sobre 3 vezes, eu lembrei dessa história. E eu comecei a falar sobre a Bíblia com ele. Ele tinha lido 3 vezes, então ele se achou especialista porque leu a Bíblia 3 vezes. Aí fomos conversar, e conversa vai, conversa vem. Ele falava sobre as coisas contextualizando. E ele começou a falar mal da igreja. Aí quando fala mal da igreja, tipo assim, fala mal da igreja de Cristo, eu fico meio chateado. Jesus não me chamou para ser advogado dele, né? É o contrário, ele é meu advogado. Mas quando fala da igreja, eu tento fundamentar daquilo que a Bíblia diz. Se o cara diz que conhece, vamos para dentro da Bíblia. Começamos a contestar, ele falou, não, mas deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Mas, se os irmãos da igreja, quer ver como julga? Começou a falar sobre julgamento. Se os irmãos da igreja te vissem num boteco de esquina, eu falei, o que tem? Não, por exemplo, tu pode ir no boteco de esquina? Eu falei, eu posso. Tu pode ir no boteco de esquina? Posso. Mas tu pode, se te ver doidão por aí? Eu falei, eu posso. Nada me impede de ficar doidão por aí no boteco de esquina. Ele falou, por que tu não faz? Eu falei, porque eu não quero. Não me dá prazer, eu acho errado. Pois é, então uma doutrinação. Eu falei, não, irmão, deixa eu te falar. Te dá prazer isso? Não, bebê. Pois é, não me dá prazer. Outras coisas me dão prazer. Aí então quando você pega da sua religiosidade, joga sobre mim dizendo que eu tenho que fazer o que te dá prazer, aí você tá errado, porque eu não tô falando que você tem que fazer isso. Não me dá prazer bebida, não me dá prazer estar em boteco. Entendeu? Mas se eu quiser, eu posso. Não, mas vão te julgar. Irmão, tu tá aí, ó. Tu já tá me julgando. Eu tenho uma série de regras. Entendeu? Então o julgamento é inerente à humanidade. Aí pronto, foi nesse padrão. Aí depois sabe aquele negócio que você sabe que não vai dar em lugar nenhum? Aí ele foi pra lá, foi pegar uma água, foi pegar 3 águas. Eu falei, não, deixa quieto esse negócio. Mas é pra você entender que ainda assim eu tenho que ser misericordioso. Entendeu? Mesmo com as chateações que nós temos, às vezes somos confrontados, você tem que ser misericordioso. Você tem que saber agir como Jesus agiria. Uma vez entraram na minha sala que eu tinha lá em Manaus, e uma moça entrou e falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, e sentou. Já falei essa história, acho que aqui. O senhor é crente? Eu falei, sou. Ela falou, mas o senhor é tipo assim, aquele crente X9? Vocês sabem o que é crente X9? Alguém sabe o que é crente X9? Aquele que é tipo intocado, fica ali, né, escondido, meio envergonhado. Eu falei, minha filha, se pra ti ser crente é jogar bola de calça de linho, é pra praia de camisa mão comprida, você tá totalmente errado. Não queria te ofender, não ofendeu não. Só que assim, eu não sou extraterrestre. Entendeu? Normal. Ela falou, não, me perdoa. Eu falei, não te perdoo. Aí foi isso aí. Enviado pelo cão, né? Entendeu? E a gente encontra alguns enviados assim pra nos confrontar vez ou outra. Só que eu digo pra você é que você tem que ser misericordioso. Entendeu? Você tem que falar com amor, com mansidão, com domínio próprio, para que você não dê mau testemunho de Jesus, porque você foi chamado assim como Mateus. Amém? Então, a ministração de Jesus, para finalizar, ela é muito simples. Ele explica que essa religião, ela exclui. A misericórdia inclui e a graça transforma. Amém? Te convido a ficar de pé. Tentei ser o mais sucinto possível. Esse chamado à mesa da graça, ele continua, como eu disse hoje, ele continua sendo feito a cada um de nós. E hoje de uma forma real e sobrenatural. Você pode hoje confirmar aqui nesse lugar. Eu quero apresentar aos senhores a mesa da graça. Não estou apresentando nessa mesa a gente quando passa por momentos importantes. O homem, a humanidade, isso é inerente ao homem. Ele levanta memoriais. Ele levanta estátuas. Pode ver, Nabucodonosor, para se mostrar imponente, para registrar o seu momento, ele levanta uma estátua. Existem, no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, vários, vários monumentos foram levantados, né? Nos Estados Unidos tem um que é enorme, por sinal. Então, esses memoriais, eles sempre vão retratar uma cena. Sempre vão retratar um momento, entendeu? Então, essa mesa da graça,
ela retrata um momento para cada um de nós, que é a oferta do nosso Senhor por cada um aqui presente, entendeu? Então eu te convido nesse momento a você fechar seus olhos, porque eu quero tratar alguns assuntos que você que de repente se dirigiu até aqui e que essa palavra falou com você e de repente você foi vencido pela vergonha há muito tempo, ou você entende que não estava pronto para algo, entendeu? Eu quero que você, fechando seus olhos, você, por meio de obediência e encorajamento, você possa encorajar os seus irmãos, entendeu? Então feche seus olhos, fique em oração nesse momento, porque esse é um momento de muita batalha espiritual, um momento de muita luta, porque envolve eternidade, envolve amor, envolve misericórdia, envolve graça. Esse texto que nós lemos hoje, ele trata-se de ouvir um chamado. Esse chamado foi feito por Cristo, e ele falou assim: segue-me, para um homem chamado Mateus. E ele continua fazendo esse santo chamado nos dias de hoje. Ele é um chamado para que nós venhamos a nos afastar de velhos padrões, do pecado, dos rótulos e de prisões internas, de mágoas, de repente sentimentos ruins que você carrega durante muito tempo. E existem sentimentos que eu aprendi uma vez que essa mágoa é um veneno que você toma e espera que o outro morra. Isso é mágoa, entendeu? Então existe um convite da parte de Cristo para que você abandone essa mágoa hoje aqui nesse lugar, para que você experimente algo diferente. E o meu conselho para você é que você experimente, que você tome uma decisão de acreditar. Essa decisão de acreditar, ela vai te levar para um lugar que você nunca pisou. Você vai encontrar um amigo que talvez você nunca tenha tido, talvez não, você nunca teve. Você vai passar a se relacionar com uma pessoa fantástica, extraordinária, que te dá conselho para tudo, que sempre te encaminha para fazer aquilo que é certo, e que está em todo lugar. Você pode buscar dentro do carro, em cima de uma moto, dentro de um ônibus, numa parada de ônibus, no trabalho, em casa, no banheiro, em qualquer lugar. Você pode buscar e esse grande amigo ele vai se apresentar para você. A segunda ação que essa palavra que nós lemos hoje, ela informa para a gente a necessidade de se levantar. E a Bíblia diz que Mateus se levantou. Então, a graça, ela está liberada como acesso a cada um de nós. Mas esse levantar é uma decisão individual. E por meio do mesmo convite, você atendendo ao mesmo convite, você pode escolher se levantar hoje aqui. Então, eu falo para você que é hora de você sair desse lugar que te paralisou durante muito tempo, para você viver algo novo. E a terceira ação é a necessidade de que você venha escolher se sentar numa mesa de misericórdia. Você só tem acesso a essa mesa quando acessa a graça, quando acessa e atende a esse santo chamado de Deus. E depois de aprender, aí é para todos nós, depois de você aprender essa misericórdia que Jesus ofereceu para você, que você derrame e trate com essa mesma misericórdia as pessoas ao seu redor. Esse é um santo chamado. Então, eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta que pode transformar o resto da tua história. Eu pergunto para você se você ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você levante seus dois braços. Todos estão de olhos fechados. Pode levantar seus braços sem vergonha. Como eu disse, trata-se de uma decisão, ela é individual. E é entre você e Deus. Hoje, ela está sendo ofertada a você. E sabe-se lá quantas oportunidades você terá
de se render a esse chamado, de segue-me de Cristo. Mas também eu quero fazer uma segunda pergunta. Se algum de nós, de repente, por qualquer motivo que não importa entre você e Deus, você já teve esse encontro com Cristo, você já experimentou da graça, de repente o pecado te levou para longe, entendeu? Suas decisões, como nós falamos, a decisão de aceitar é sua, e as decisões que te levaram a se afastar de Deus também foram suas. E por qualquer motivo que seja, que não importa a ninguém, você acabou se afastando de Cristo. Você tomou decisões que você sabe que desagradaram de forma profunda o Espírito Santo do próprio Deus. E você escolheu andar por lugares obscuros, por lugares longe da presença do Pai. Eu quero que você levante seus dois braços. Se você hoje quer tomar uma decisão nesse lugar de se reconciliar com Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vou orar com você, onde você estiver. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou dar mais um tempinho para você, em oração, se permitir receber esse toque de Cristo. Como eu disse, é uma decisão individual, uma decisão que só cabe a você. Uma decisão que uma pessoa que te ama muito não pode tomar por você. Só você pode tomar. Mas que essa decisão, eu tenho certeza absoluta que vai transformar o resto da tua vida inteira. Em nome de Jesus. Eu peço que a Igreja de Cristo permaneça em oração. Os irmãos que estão com as mãos levantadas, se cansar, levanta uma, baixa a outra, para eu te localizar, que eu vou orar com você. Amém?